passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Cássia, muito bom, um papo bem legal, ela sabe o que está falando. Eu vou fazer uma perguntinha. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, é isso? Sim. É? Sem dúvidas, estar no momento presente. Porque é no momento presente que a gente tem a capacidade de co-criar aquilo que desejamos. O maior problema da ansiedade hoje é justamente as pessoas já estarem pensando lá no futuro, mas como está tão preocupada com o que vai acontecer com o futuro, porque o que é a preocupação? É você ocupar a mente com algo que você nem sabe se vai acontecer. Então, eu tenho esse foco. Se eu tenho esse foco, então eu preciso trabalhar o que agora, nesse momento, eu posso fazer para eu chegar nesse foco ou evitar que esse problema aconteça. Então, o principal propósito, assim, meu terapêutico, né, e também no mundo corporativo, vai fazer realmente as pessoas trazerem a mente para o momento presente e ali conseguir raciocinar e atuar no que é necessário. Fazer o que precisa ser feito. Aterrar, né? Fazer o aterrar. aterramento. O ser humano é tricotômico. Corpo, alma e espírito. Certo? Corpo, a nossa carne, nosso físico, coração, pulmão, cabelo, sangue, olho, olfato, sentidos, corpo. Alma, sentimento. As minhas ansiedades, os meus medos, as minhas paixões, os meus desejos bons e maus. Espírito, o sopro de vida dado por Deus. Essa carne aqui vai para onde? Pó. Da cinza a cinza, dá o pó ao pó. O espírito volta para Deus. É assim que diz. Vocês trabalham uma parte de técnica. Essa parte de constelação familiar é uma técnica. Sim. E que funciona. É uma técnica que você consegue acessar a alma da pessoa. Você consegue acessar a alma da pessoa e desnudar os desejos, os traumas, as vontades, as frustrações. E com técnicas como a nossa querida amiga que contou que participou, eles tentam realinhar ali a alma da pessoa para sair de uma crise, digamos assim. O único ponto que tem que ser prestado bastante atenção aqui é quando se passa dessa técnica que trabalha a alma para a questão do espírito. Porque diferente do que foi falado aqui, que Deus é energia, Deus não é energia. Deus é espírito. Quando se mexe com questão espiritual, há de se tomar muito cuidado. Pode se abrir. Eu conheço pessoas, eu trabalho com famílias há 24 anos na questão da advocacia familiarista. Eu pego famílias no momento de maior crise. É o divórcio, é a viuvez, é a guarda, é a pensão. E há 11 anos eu trabalho com aconselhamento familiar. Há 11 anos com aconselhamento familiar, onde chega em vias de divórcio, mas não querem divorciar, querem uma solução. Onde chega com um filho que tem tal opção, com um filho que está na droga, e ali a questão do aconselhamento, que aí é a questão espiritual. A questão de tratar com família que está em crise, buscando uma solução jurídica, são técnicas jurídicas, você tem que ter um quê de psicólogo, porque você vai tratar com pessoas totalmente fragilizadas, sem piorar, para não piorar a situação, e sim melhorar. Mas quando você trata com famílias para aconselhamento, primeira coisa, a pessoa tem que querer, foi lhe buscar. Então, quando você vai aconselhar uma pessoa, ela já vem aberta a que você tem influência sobre o que ela vai fazer. E aí entra a responsabilidade espiritual, porque eu vou prestar conta com o meu Deus do que eu fizer ali. Então,
O que é que tem que tomar cuidado nesse momento? Deus não é uma energia, segundo a Bíblia, que nós entendemos que é a palavra de Deus, quem é cristão. Deus não é energia, Deus é um ser individual. Por que ele é um ser individual? Porque ele é amor em essência. Só que o amor que Deus é, não é que ele tem, que ele é em essência, é totalmente diferente e muitas vezes oposto diametralmente ao que o mundo chama de amor. O que o mundo chama de amor é prazer sexual. O que o mundo chama de amor é prazer muitas vezes egoístico de eu fazer um bem a alguém e me sentir bem porque eu fiz o bem. Deus é amor. Mas Deus se ira. Por isso que é um indivíduo. Ele se ira. Ele tem ira. Ele não concorda. Ele concorda. Ele pune e ele premia. Então ele é um indivíduo. Por isso que nenhum ser humano pode ter o poder de Deus. Tem vários filmes aí, né? Onde o cara tem, o Jim Carrey fez, eu acho. Onde, né, todo poderoso tinha o poder de Deus. Por que nós não podemos ter o poder de Deus? Porque nós não somos amor. Então imagine aí um ser humano com o poder de Deus. Na hora que eu tiver a raiva até de uma pessoa que eu mais amo, mas naquele momento da ira, eu fulminaria a pessoa. Porque o ser humano é assim. Deus não, ele é misericordioso. Mas assim, Cássia, você concorda com o que o Rebouça falou? O que você pensa do que ele falou? Eu tenho uma visão de que Deus, na verdade, assim, eu me considero espiritualista livre. Eu já sou do berço católico, já fui evangélica há muitos anos. Hoje eu já estou na consideração de que Deus é energia, Deus é tudo. Você vai me permitir dizer uma coisa para você. Fique à vontade. Você não era evangélica. Eu estava na igreja evangélica. Você estava na igreja evangélica, Sim, você sabe disso. sim. Por que você não era? Porque é muito simples. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Que é uma frase muito mal usada na política. Não tem nada com política, nem com Bolsonaro, nem com nada disso. Tem que ser, porra. Porque a verdade é uma pessoa. Quando a que eu estou falando, dessa frase vem da onde? Da Bíblia. Quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará, ela está falando de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. Ele disse o quê? Eu sou a verdade. Então, a partir do momento que Jesus é a verdade, não existe outra verdade. Então, quando você conhece ele, você fica liberto de quê? De tudo. Eu concordo com o que ela disse no começo. O ser humano é um produto do meio. E é. Até o momento que ele conhece a verdade. Porque quando ele conhece a verdade, ele é reconciliado com Deus meu de Jesus. Mas é reconciliado por quê? Porque ele era inimigo antes. Mas, Rebouça, com todo respeito... Aí vem a pergunta agora. Mas com todo respeito, isso é o que você acredita. Não, eu acabei de falar que não é o que está na Bíblia. A verdade dele não, é a verdade absoluta. universal, absoluta. Não. E o meu Deus é igual o Deus dele. Muito... E a verdade que me liberta é o mesmo que liberta. Vocês são muito intolerantes, cara. Nós somos tolerantes? Total. Vocês nem ouvem o que eu estou falando, na ânsia de bater, vocês nem ouvem o que foi que eu falei, o que foi. Para com isso. O que foi que eu falei? Que Deus é amor. Eu falei que é o que não, está... Deus é amor para transar. É o que eu falei, que é o que está na Bíblia. É para quem Deus crê. não é energia. Eu não falei, olha, a Deus minha não é opinião que eu quero energia. impor a vocês. Não. Deus é energia também. Energia é neo. É o todo, né? Deus Deus é espírito, por isso que eu falo, ele é uma radical. pessoa. Eu estou falando do que está na Bíblia, é para quem crê. Por isso que eu disse Fala, com todo fala, respeito. Carol, e fala. ela concordou. Não, peraí, ela não concordou ainda não vai induzir, ela vai Presta falar atenção já. não, ele não Peraí. presta Deixa ele atenção. fazer. Fala, não. Carol, vai, Carol. Ele não presta atenção não, ele não. Por isso que eu bebo. Oi, fala, Carol. Assim, Ela acabou de dizer o seguinte, eu falei, vou falar com todo respeito, você nunca foi evangélica. Aí você mesmo disse, não, eu frequentei. Eu frequentei uma Pronto. igreja evangélica, E eu admiro muito isso, Sim, porque você está tratando com a verdade. claro. Então, quando uma pessoa frequenta uma igreja evangélica, ela conhece aquilo ali. Sim. Ela não chegou àquele ponto de conhecer, ter um encontro pessoal com Jesus, pessoal, íntimo. E não houve ali o que o Isso próprio na sua Jesus... percepção, Não, né? o que está na Bíblia, não é a minha percepção. Tá, Estou falando do que está na Existe Bíblia. várias E pra maneiras você- de Peraí, só um orar. Eu vou minutinho. concluir. Peraí, só pra gente organizar. O Nicodemos perguntou isso para Jesus. E Jesus respondeu o que para ele? Nicodemos, quem não nascer de novo, da Mas água e do Espírito não vai ver o reino. você sabe que então aí ele ficou sem entender Nicodemos. E aí, resumindo aqui para finalizar, o que é o nascer de novo? É o que ele fala de regenerado. A pessoa é meio, produto do meio, mas quando ela conhece Jesus, que é a verdade, ela nasce de novo da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, que é o Espírito Santo, que revive o meu espírito. E se eu Carol, sou regenerado, o que é regenerado? Eu Gerado novamente. fui Nova criatura. Eu fui na igreja Mas o Deus só evangélica há existe muito na igreja tempo. dele? E se eu disser que eu fui batizada nas águas, você acredita? Demais.
demais. Já batizei vários. Não, que eu voltaram fui atrás. na igreja Que evangélica. retrocederam. Ô, Tágira. Aí eu vou só fazer uma colocação. Eu fui na Eu igreja. tô dizendo que você não é salva. Presta atenção. Não, eu não nem- falei. Pera aí, cara, ninguém vai salvar ninguém agora não, pera aí. Eu acho assim, ó, os Pera aí, Carol. aqui. Carol, deixa eu só se ele concluir. falar aí. O meu diretor sabe, eu fui da igreja evangélica há muito tempo. Sim. Eu ia na igreja evangélica, eu achava muito legal. Até que a crentezinha sumiu, eu não parei de ir, porque uma crentezinha lá tão linda. É o joio. Tão linda. É o joio. Maciel, joio. O joio. Mas Maciel é Aquele assim, que vai ó. à esquerda no O Rebouça. Vai, Carol, fala, Carol, vai. Os próprios judeus Deixa a Carol não falar, peraí. Hã? Os próprios judeus não acreditam em Jesus, aquele Jesus claro. pregado na cruz. Eu Por acho isso que o assim, apóstolo quando Paulo diz, o verdadeiro judeu não é o nascido na Judéia da carne. O verdadeiro judeu é o circuncidado pelo Espírito Santo no coração. Esse é o judeu que Deus falou lá atrás. Eu vou guiar o meu povo. É o judeu espiritual. Deus de falou todos os tanta povos, coisa. línguas e nações. E não nascido na Judéia. Fala, Carol. Vamos lá. Fala, Carol. Eu acho assim, a Bíblia ela foi traduzida quantas vezes? Então Só ela... uma. Você Não, pegar mas não. livro do Marmon, Rebolsar, rolo do rebolsar. Marmon, né? Vamos pra Rebolsar. ciência. Não, deixa, não, peraí. Vamos pra Não, peraí. ciência. Você Vamos falou pra até agora, ciência. deixa ela falar. Vamos pegar o rolo do Mar Morto. Não. 2000 anos atrás, os rolos foram Ei, encontrados. Rebouça. A tradução é a mesma. Rebouça. A primeira Há 2000 pessoa anos que atrás. Ei, presta atenção. Gente, Vamos organizar o Vamos galinheiro. vamos organizar voltar a ao história tema. aqui. Não, Porque peraí, temos Rebouça. não Não, a não. religião Só, do peraí, Rebouça. Glaucia. Você só fala agora quando eu der a palavra. Deixa a Carol falar, aí nós vamos conduzir aqui, porque senão o Rebouça vai ficar louco. Eu acho assim, eu acho que religião, ela é a percepção de cada um, aonde se sente bem. Exatamente. Eu estudei, assim como você, eu frequentei várias religiões. Eu ia também na igreja. Várias. E em todas as religiões que eu frequentei, para mim, Eu Deus doido. é um só. Deus é amor. Literalmente. Deus, ele é amor. Quando a gente entende essa linguagem de Deus é amor, a gente começa a entender qual é a nossa missão divina. Porque eu sou uma criatura divina porque foi Deus que me criou. Então, eu sou divino. Como eu sou divino, não é que eu sou Deus, mas eu, em essência, sou o amor. Agora, eu sendo produto do meio, eu vou tendo essas crenças ao longo da minha criação. Ou seja, se eu sou espancada quando criança, se a minha mãe, né, é um alcoólatra, se meu pai é um drogado, se eu passo 24 horas do meu dia como criança no meu sistema, escutando que eu não sou capaz, que eu não posso, que eu não vou ser nada, tudo isso vai me afastando da minha essência divina. Você é pai. Você, como pai, você quer o mal para o seu filho? Você quer o bem. Tem que Então, ser filho, né? Pera. É o que eu estou dizendo. Você é pai. Essa história todo mundo é filho de Deus é a maior mentira que já Você, inventaram no como mundo. pai, você não quer o mal para o seu filho. E eu acho que Deus não quer o mal para a gente. Então, filho, eu acho não. que algumas coisas que a igreja, as religiões pregam que você está doente porque Deus quer. Você está pobre porque Deus quer. Não, Deus não quer isso para a gente. E eu acho que as terapias holísticas, e nós no autoconhecer, faz a gente entender que a gente pode ser capaz de tudo, independente do meio que a gente veio. Ei, Cássia. E aí, E aí, Inclusive- pra mim é mais fácil, sabe por quê? Que eu não acredito em Deus. Tá tudo certo. E eu tenho amor, Foi e eu diferença, tenho. porque acredita Peraí, e não conheceu Jesus, não tem nenhum, é a mesma. Peraí. Eu não acredito em Deus e eu tenho amor pelas pessoas. Acho que é mais fácil. Pra mim é muito mais fácil. Sabe por quê? Eu acho que a Bíblia é uma sátira, na minha opinião. Aquele livro, se você vê as escritas, aquilo é uma sátiro. Entendeu? É que nem o Simpson tá adivinhando, né, o que está acontecendo nos tempos. Para mim é mais ou menos isso. É sátiro. Agora, amar é uma projeção que sai de você para alguém, independente de religião, cor de pele, idade, convivência. Amar a vida, amar o próximo. Isso eu não preciso ter Deus, eu não preciso ter religião, eu não preciso ter nada para me amar. Eu amo as pessoas. E eu sou um cara que faço caridade. Você me conhece, coronel. Faço caridade, ando com a verdade, e eu não preciso ter Deus. Entendeu? Então, essa Caridade questão. é amar, caridade é amar. Eu estou dizendo que eu faço. Caridade é amar. Claro que claro. não é. Então tá bom. Então Não tá é pela Deixa eu- obra, para Mas que a- ninguém se vanglorie. Você está se aí vangloriando você de fazer caridade. Mas aí você está colocando a religião. Não é pela obra, para ninguém se vanglorie. Quando você faz a caridade e Então- se vangloria, não serviu de nada. Mas ninguém está Deixa falando eu, isso. deixa eu amor. falar aqui. Não estou falando isso. Deixa eu falar aqui Mas do, assim, do da amar, terapia. amar. Se extinguisse a religião,
Deixar só o amor? Só o amor, a humanidade seria muito melhor. Que o que você está chamando de amor Muito não melhor, é o amor entendeu? ágape, o amor de Deus. Não é o amor Entendeu? que Deus é. Mas você tem que amar o próximo. Deus eu não conheço. Fala. Eu sei que você não conhece. Falando nas terapias e falando especificamente na constelação. Não, mas não muda muito não. Tá bom o debate. Preste atenção, fala de terapia. É. Complementa. O SUS, né, reconhece a constelação familiar e outras terapias como presenças técnicas importantes e que podem ser desenvolvidas, inclusive, nos postos de saúde. Né? Existe uma norma técnica do SUS que foi normatizada ainda no governo da Dilma e que se propagou. Né? E é uma questão, inclusive, de debates em casas legislativas para se implantar terapia como a constelação familiar em ambientes escolares, ótimo. Em hospitais, sabe, em postos de saúde, para tratamentos nos CAPs, que a gente falou, já existe terapia num programa de grupo, passado, né, sobre saúde mental. Então, são questões que estão O além dia que as discussões. pessoas... Falar uma coisa pra vocês, Cássia, depois eu quero ouvir você. Isso é uma opinião minha. O dia que as pessoas pararem de colocar a religião e o amor junto e simplesmente amar, o mundo vai ser melhor. Simplesmente amar. Porque as guerras que existem no Oriente é por conta da religião. Aquelas pessoas amam. E brigam. Acho que a Por questão o quê? Religiosas. A questão não é nem a religião, é a religiosidade. É A religiosidade. Guerra do Oriente tem uma causa. Entendeu? A Guerra Não, do Oriente pera. foi uma desobediência de Pera. Abraão. Olha lá. Ai, minha nossa Criou Senhora, dois poder. povos. Ele, É o que ele, eu ele falo. desobedeceu o que Deus mandou, teve relações com a escrava H. Da escrava H nasceu Ismael. Então. De Ismael veio todos aqueles muçulmanos, aquele povo, 12 tribos. Aí E do filho de Abraão, que era o filho da promessa, que era Isaac. Esse Ismael é um filho da vieram puta. Né? as 12 Aí é o tribos. seguinte. H é uma tudo É um filho explicado. da puta. É tudo filho da puta. Então é o seguinte. Então é o seguinte. Cada um Olha aí o dará que conta de si. ele acabou de dizer. Cada um dará conta de si. Ele acabou de dizer o que eu acabei de falar aqui. Se não tivesse esse desgraçado desse Ismael, Se não houvesse a esse desobediência. lazarento Se não houvesse a desobediência esse de lazarento Abraão, do que é Abraão, o quê? Desobedecer filho de uma Deus. égua. Quando Entendeu? desobedece Deus, Mas tava tudo amando sem problema. vai dar problema. Mas tem que ter o Abraão, tem que ter o Nazareno. Nazareno não. O que que é? Desobedeceu, Ô, dá errado. Puta que ô, pariu. Vamos Cara, voltar eu pro tema. odeio isso. Olha, eu amo o Rebouças, meu amigo, tá? Como pessoa. Mas eu odeio essas teorias dele, porque é o seguinte, é tão maluco. Teoria minha. Olha, eu fiz É a tão Bíblia, viu? maluco, é tão Teoria maluco minha. isso. Você, rapaz, o Caio Fábio fala uma coisa, todo mundo acho que O conhece. Fábio é um Caio Fábio degenerado, aqui. cara. É um Degenerado. caído degenerado que adulterou com a secretária. Aí, pra não largar a secretária, não quis voltar. O cara teve programa de culto na Rede Globo. Foi o maior pregador dessa nação. Ele é ainda? É nada, ele é um caído. Ninguém Então- confia nele pra então veja nada. bem. O cara, a filha dele vive com outra, o filho vive com outra. É um desmantelo total. E ele só vive pra falar mal da Aí, igreja. Rebouça, aí a Jesus disse, quem Rebouça. não ajunta comigo espalha. Ah, bolsa. Ele espalha com Satanás. Rebouça, aí as Como tu trepadas fala da aqui, vida, mas não às tem vezes- nada a ver com Bíblia. As trepadas da vida. Faz Assim, gente, que louco esse programa ficou. Não Agora é, sim, ó. entramos Assim, Falar ó. de terapia, né? Eu tô falando, Olha assim, ó, eu quero assim. falar da Porque terapia, mistura, da né? importância. E aí, É porque claro tudo que tem é. fundo Eu preciso espiritual. de resultados Olha, das tudo ó, empresas. E aí, se vocês pegarem e analisar bem o que eu estou falando aqui, com calma, e as pessoas começarem a entender que cada um que está aqui tem a sua religião, ou talvez não vamos colocar a sua religião, vamos colocar cada um que está aqui tem a sua crença. E a crença de cada um, de cada ser humano, tem que ser respeitada. Religião só tem uma. E aí, peraí, deixa eu falar. E a crença de cada ser humano tem que ser respeitada. E aí, o resto são opiniões daquilo que você acredita. Mas o que você acredita, ou o que você acredita, talvez não seja o que eu acredito. Mas não é por causa disso que eu tenho que debater isto. Tem, por que não? Entendeu? Com respeito, porque com aí, tolerância. porque aí E agora entra- quando não tolera, né?
Porque aí entra Difícil. eu que não tolero. Exerce. Cara, Porque fala ele tem que quer exercer pula, tolerância. Eu que não tolero. bater, Eu que não pula, tolero. proíbe falar. Carol, então. eu quero dizer só uma coisa, Marciele. Você nem precisa conhecer a Bíblia, você nem precisa saber o que está escrito lá. Com certeza. Mas se você vive, você tem solidariedade com o seu próximo, se você é uma pessoa que Se você ama o ama as planeta, pessoas, isso. se você tem um amor incondicional, que você respeita a natureza, os animais, as pessoas, você já está vivendo como Jesus pregava, sem nem saber quem ele é, porque Como é que existe tu muitas vai saber o que Jesus tribos pregava aí. sem conhecer a palavra dele. Me conta aí. Olha, É muito contraditório. Existe muitas tribos Eu acho engraçado aí, o Rebouças, eu já peguei Deixa o eu só Rebouças. concluir. Pode. Existem tribos aí que não seguem Jesus, mas eles vivem dentro de um estado de pureza e de Exatamente. solidariedade, que eles estão fazendo exatamente o que Jesus pregou. Eu estive na Turquia e o nosso guia, que era doutor, ele estava, como é que se Perfeito. diz? Ele, para professar que era cristão, ele tinha que rezar escondido, com tudo fechado na casa dele, com a esposa Porque dele. senão matam. E se não matava. Pela intolerância religiosa Pela no intolerância religiosa. Eu Cristão acho é o mais que perseguido do planeta. É assassinado. eu acho que a pior coisa que inventaram é essa pessoa achar que só existe o caminho. O caminho só se salva quem é crente. Jesus. Então não se salva quem é um Jesus. bandista, não se É ridículo salva isso. quem Não. é espiritualista. Ninguém se salva. Não se Rebouças, salva. Ninguém Rebouças. se salva. Só Deixa quem ela falar, Nem só o crente quem se salva, ele é salvo. É diferente. Deixa ela falar. Então, eu acho que a partir do momento que existem essas divisões aí, a humanidade, ela cai. Sabe? Cai. Quando a humanidade, ela tem que se elevar quando ela vive uma única lei, a lei do amor, Porque do quer respeito e da caridade. Cássia, tá bom, tá muito bom. Tá uma merda isso aqui, tá uma merda. Eu só queria escutar Começou mais tão a Cássia. bem. Começou tão bem, Cássia, mas eu quero te ouvir mais um pouco agora, porque assim, essas fixações, esses exageros naquilo que você acredita é o que faz mal na humanidade. Isso que eu acho que atrapalha o andamento da humanidade. Sinceramente, cara. Por que não pode pregar? Por que o crente não pode pregar lá no muçulmano? Não pode, senão os caras cortam a cabeça do... Não fala Pregar nada. nem aqui, Não fala nada. Não pode pregar. Essas intolerâncias que eu acho que atrapalha. Essa imposição, porque o Deus é meu Deus, o Deus meu tem que ser o Deus. E fica a briga de cada um defendendo Aí eu o tava seu olhando Deus para aquele e no cara final- cagando ali. Perder tempo. Aquele cara cagando ali na bacia ali. Mostra lá Ah, tô vendo. Depois você pega a imagem do microfone. Porque assim, cara, puta, que intolerância. Que coisa absurda, cara. Cada um faz o que quer para se energizar. Ninguém tem nada com isso. E respeite o cara falar. Lá em São Paulo tá cheio na internet, na Paulista, você também Fala, conhece. Carol. O cara vai pregar lá, o pessoal bate no Vai. cara, meu irmão. Cospe no cara. Tem que bater mesmo. Bate Agora Aí, você... tá vendo? Agora A você tolerância desafio. contra o cristianismo A é Cássia trouxe enorme. Gente, só um minutinho. A Cássia trouxe uma fala logo quando ela introduziu o que é a constelação dentro das organizações. Porque Glaucia falou que ela fez uma constelação a nível de sistêmica dentro de um consultório e na organização... Numa aula, Né, na numa aula aula, de né, saúde e mental. dentro de uma organização era diferente. E foi o que ela falou. A gente vai com muito jeito, respeita o livre-arbítrio, vê se a pessoa se sente confortável em bem. trabalhar isso daí. Então, ela respeita a opinião, né, e a vontade do outro, porque ela sabe que ela lida com pessoas diferentes. E se o quer, né? E se quer. Então, eu acho assim... Respeito é fundamental. Eu Respeitar acho que- não implica em concordar. Ao contrário, você tem que respeitar quem discorda de você. Mas é o que eu tô falando. Então, não é o teu ela, caso. não é, Não é o seu ela caso. está dizendo que ela Manda escuta. cortar o microfone. Porque nas empresas tem pessoas de várias crenças, de várias religiões, e tem pessoas que vão aceitar e tem pessoas que não vão. E você tem que entender isso dentro da organização. Então, essa fala que você trouxe, que você respeita e pergunta, é fundamental. Porque tem pessoas que não estão preparadas nem para se conhecer a si próprio. Quem dirá entender por que a sua vida não anda, ou desanda, ou você não é assim ou assado. Então, eu acho que essa fala que você trouxe é muito disso, né? A gente tem que entender a vontade do outro, a crença do outro, o limite do outro, E o respeitar. preparo do outro e respeitar. Inclusive, eu atendo pessoas de todas as religiões. Quando me perguntam, eu nem falo de nada do que eu acredito. Quando eu só acredito em todos os caminhos que levam a Deus, está tudo certo. Só tem um caminho, é Jesus Cristo. Ai, quem que falta o respeito? Quem que falta o respeito? Quem que falta o respeito, coronel? Olha, tem Quem uma que- frase. Só tem um caminho, só tem um caminho. É. Você vê a placa lá, Rebouças.
Aí você Ô, Marciele, eu quero só encerrar dizendo o Eu seguinte. quero dizer o seguinte, ô, Carol, Vamos rindo, eu tô- você fala pro teu eu pai acho lá, lindo, eu. o seu Zé Maria, Um preparar dia o só vinho vai lá e rir me um. convidar. Com certeza. Manda ele me convidar pra gente lá bater um Deixa papo. a doutora Ô, fechar aqui. Marciele. Não, mas Fala, eu quero, tá eu quero, acabando eu quero que ela conclua Isso. a visão dela. Só uma colocação importante, quando o Fábio comentou, né, da integração das constelações, né, nas empresas, nos processos. Temos constelações que também atuam no judiciário já há bastante tempo. Sim. Inclusive, quando eu fiz o meu curso, eu fiz primeiro curso de constelação, 2 anos de curso, e hoje eu estou na pós-graduação. Então, na época, eu fiz estágio, inclusive, aqui no fórum, tá? E lá tem um estudo, inclusive. As varas de família, né? Nas varas Dando de assistência família. aos processos de Exato. guarda, de conflitos. Isso, e eles perceberam que foram inúmeros processos entrados em acordo, e que foi resolvido, solucionado, sem ter que ir para os finalmente. Tá? A importância, assim, da constelação, porque ela traz o diálogo é tudo. né? Ela faz o indivíduo O olhar diálogo. para as suas dores de uma forma que vai doer para não doer nunca mais. É ajudar numa dor familiar. Familiar. E só finalizando, fechando esse comentário, esse evento, por exemplo, que aconteceu na FIEC, o resultado disso foi que 80% dos colaboradores, dos gerentes, dos CEOs, ficaram adeptos, aceitam o tratamento da constelação e as empresas tiveram um resultado positivo. Eu digo uma coisa, eu demorei 4 meses para conseguir fazer a minha constelação, para resolver um problema que eu tinha com a minha mãe. E hoje em dia, minha mãe é o grande amor da minha vida. Então, melhorou minha vida em amor, em doação, em mulher, em tudo a isso. Carol falou uma coisa agora que me chamou a atenção. Nós, seres humanos, somos a coisa mais complexa que pode habitar nesse planeta Terra. Aliás, as maiores cagadas que pode ter nesse planeta Terra foram causadas por nós. Só os seres humanos. Só por seres humanos. Os maiores animais, acertos, né, os animais não chegam a tanto, né? Porque animal. Então, né? então Homem o é homem, animal, menino é menino, é o que eu quero dizer, cavalo o é animal, ele sendo animal, ele não faz cagada que a gente faz, é isso que eu quero dizer. Mesmo sendo animal com animal. Só tem Pronto. instinto, cara. Né? Então, assim, cara, vamos nos amar, vamos nos curtir, vamos dar risada, vamos pra praia, vamos beber um bom vinho, vamos beber um bom uísque, Agradecer ou por vamos estar beber um vivo. bom suco de laranja, ou vamos uma água de coco, mas vamos nos amar, cara. Deixar essas questões religiosas de lado, que isso é tudo balela. Esse amor que tu fala, Marcelo, Tá? vai trazer problema pro ser humano. Tem que ser um amor ágape de Deus. Isso é o que você Esse acha. amor aí vai dar pensão alimentícia, esse amor que você tá falando aí vai dar Olha lá, AIDS, olha lá. esse amor que você tá falando aí vai dar frustração, Olha lá. vai dar a defraudação emocional, Tá, Rebouça. que acaba com a vida de Rebouça. centenas de pessoas. Eu posso falar só Rebouça, uma não, acabou o programa. Acabou o programa. Rebouça, meus ovos pra você que você merece. Fique tranquilo. E eu vou lhe dar os 2 ovos, porque o terceiro virou um tranquilo. pinto. Fique tranquilo. Chocou e virou um pinto, senão te Tá dá. parecendo com a tua Mas cabeça. assim, ó, vamos lá. Vamos lá, lembrando vocês de casa aqui que nós estamos aqui de terças e sextas-feiras, com esse monte de besteira às vezes que acontece aqui no programa. Mas é um prazer tê-los aqui conosco. Fiquem ligados. Até mais.